E aí galerinha, tudo bem com vocês? Bom, vamos à nossa última aula da disciplina de pesquisa aplicada a micro e pequenas empresas. E hoje eu vou falar com vocês sobre formas de mensuração e escalas. Mas do que se trata isso? Bom, depois que nós determinamos a forma como nós vamos realizar a pesquisa, o tipo de pesquisa, e temos todas as especificidades relacionadas à informação que nós queremos obter, nós precisamos decidir quais as formas de mensuração, e de realizar o escalonamento dessas informações. Então, o processo de medição ele vai consistir em associar números, a um objeto, para que nós tenhamos condições de estabelecer uma mensuração desses atributos, dessas características que nós levantamos, relacionadas ao nosso problema de pesquisa, ao nosso objeto de pesquisa. Então, quais são os principais tipos de escalas que nós temos? A primeira delas é a escala nominal, que é utilizada, como o próprio nome diz, para nomear, identificar e classificar alguns tipos de variáveis, como por exemplo marcas, cores, gênero, tipo de loja, região, número de identidade. E nós podemos dividir entre aquelas variáveis nominais que são dicotômicas, ou seja, que nos dão duas opções de respostas, ou é sim ou é não, e as variáveis categóricas, ou seja, a resposta ela vai categorizar. Então a resposta pode ser qual o departamento que nós mais temos problemas dentro da organização. Então pode ser marketing, pode ser finanças, pode ser área econômica, pode ser recursos humanos e assim por diante. Então nós estamos categorizando a variável nominal. Com relação à análise estatística que é utilizada aqui, a única operação que nos é permitida quando nós estamos tratando de variáveis nominais é contagem de frequência, e a média de tendência central, a medida de tendência central é a moda. Então, mas por que nós não podemos utilizar a média? Porque não faz sentido calcular a média, por exemplo, entre a cor preferida dos nossos pesquisados, dos consumidores, sobre um determinado produto. Não faz sentido pesquisar a média. Nós temos que saber a moda, ou seja, aquela variável, aquela resposta que aparece com maior frequência dentro dos dados que nós temos para analisar. Então não faz sentido nós tirarmos média de cores ou média de gênero, por exemplo. Então não faz sentido nós fazermos esse tipo de mensuração. Então na variável nominal, quando nós temos uma escala nominal, não faz sentido nós tirarmos a média. Além disso, nós temos aquelas escalas que são ordinais, ou seja, nós vamos buscar classificar as respostas de acordo com uma ordem de preferência, como no exemplo que eu dei para vocês aí. Vamos pegar as 5 principais empresas do setor automobilístico e vamos ordenar elas, qual é a primeira preferida, a segunda, a terceira, assim por diante. Então isso, em ordem de importância, nós vamos ordenar essas variáveis. Temos também a escala intervalar. Aqui os intervalos entre os números indicam uma posição e o quanto as pessoas, os objetos ou fatos estão distantes entre si, em relação a uma determinada característica. Nesse caso, as categorias elas não estão em ordem, mas também a distância entre cada categoria é indicada, é conhecida e tem uma indicação numérica. Então aqui não existe o zero, em uma escala intervalar. Então ela vai variar de 1 a quaisquer que sejam os intervalos que nós determinamos para a pesquisa. Aqui a medida de tendência central vai ser a média. Que nós vamos, quando é uma escala intervalar, nós vamos utilizar a média. Então, uma coisa que é importante frisar, para que faça sentido a utilização da média como
uma medida de tendência central, é que nós devemos manter um intervalo sempre constante entre os valores da escala, né? Então, numa escala de 1 a 10, onde 1 significa péssimo e 10 significa excelente, né? Então, aquelas escalas que nós vemos sempre em pesquisa de mercado, né? Na sua opinião, as aulas da nossa disciplina, elas são de 1 muito ruim a 7 muito boas, né? Qual seria a sua opção? Então, isso é o que nós chamamos de escala intervalar. Temos também as escalas de razão, né? As escalas de razão nos permite, né, identificar ou classificar determinados objetos, né, e dispô-los, né, em ordem de posto e comparar o intervalo das diferenças, né? Tem todas as propriedades da escala nominal, ordinal e intervalada, né? Ou seja, são categorias que estão em ordem e que as distâncias entre essas categorias são conhecidas, e também que o zero absoluto nessa escala não existe. Então aqui elas são usadas para mensurar renda, para mensurar quantidade de consumidores, número de loja, custo, preço, né? Então e aqui todas as técnicas estatísticas, elas podem ser aplicadas a dados de razão. Nós podemos utilizar moda, média, mediana e assim por diante para fazer análise desse tipo de escala, né? Então, também nós podemos ter aqui, né, dentro das formas de mensuração escalas, os tipos de perguntas. Então, nós temos perguntas abertas, semi-abertas e fechadas, né? O que são as perguntas fechadas? Aquelas com resposta única, resposta múltipla, dicotômica e as respostas em escala. E também temos as perguntas encadeadas, né? A pergunta aberta é quando o entrevistado pode discorrer livremente sobre o assunto. Então, aqui está mais relacionada à pesquisa qualitativa do que a uma mensuração estatística, né? A pergunta semi-aberta, né, ela tem alternativa pré-definidas mais outros, né? Então aqui, né, em qual cidade você mora? Tem lá Curitiba, Maringá, Porto Alegre, outra, né? Aí você tem, isso é a semi-aberta, né? A pergunta fechada, ela tem as alternativas pré-definidas de resposta. Então nós podemos ter com resposta única, né? Coloquei alguns exemplos aí para vocês. A pergunta fechada com resposta múltipla, né? Que você pode marcar mais de uma opção na mesma resposta, né? Tem a pergunta fechada com resposta dicotômica, ou seja, eu só tenho duas opções de resposta, né? Sim ou não, né? E a pergunta fechada com resposta em escala, né? Onde nós temos ali os principais tipos: a soma constante, satisfação, diferencial semântico, escala de Likert, né? Escalas gráficas e outros tipos de escala, né? As escalas de satisfação, pessoal, eu coloquei alguns exemplos no texto, no material para vocês, né? Para vocês verem como são elaboradas essas escalas, né? E nós vamos discutir também hoje à noite sobre formas de determinar esses intervalos de escala, né? Então, dependendo do tipo de pergunta, né, vai ser necessário que nós tenhamos a capacidade de discernimento para definir qual a melhor escala para ser utilizada, né? Se é uma escala Likert, se é de diferencial semântico, se vai ser encadeado, né? Então, tudo isso tem que estar presente no que nós chamamos de instrumento de coleta de dados, né? Então, nós temos lá os tipos de instrumento de coleta: os instrumentos estruturados, né? As perguntas são apresentadas exatamente com as mesmas palavras, né? Sempre na mesma ordem. As opções de resposta, elas são completamente determinadas. As alternativas, elas precisam cobrir todas as possíveis respostas, ou a grande maioria das possíveis respostas, e ela é muito mais simples de nós fazermos a gestão, a administração e tabulação desses dados. Nós temos também aqueles instrumentos que não são estruturados, né, onde a grande vantagem é que nós temos flexibilidade no como perguntar, né? Geralmente estão relacionados a pesquisas qualitativas, né? As respostas são abertas e encorajam o respondente a se expressar livremente, né? Então é uma característica de pesquisa qualitativa, né? Temos o que nós chamamos de instrumentos disfarçados, né? Que os propósitos do estudo não são bem claros para os respondentes, né?
Então, por exemplo, quando não é revelado o objetivo da pesquisa ou a empresa que está contratando, né, determinado estudo. E temos aqueles instrumentos que não são disfarçados, ou que é justamente o contrário. Os propósitos aqui são mais claros e os entrevistados sabem por que estão sendo abordados e também quem contratou a pesquisa. Então, tanto a estruturação quanto o disfarce, eles podem ser apresentados numa graduação que vai desde totalmente até nada estruturados ou disfarçados. Então, nós temos níveis de estruturação e de disfarçamento do instrumento de coleta de dados. Né? Então, algumas recomendações com relação a isso. Né? Então, nós temos alguns aspectos que devem ser considerados na escolha de uma escala de classificação. Então, por exemplo, a primeira questão que nós devemos levar em conta é o número de categorias. Embora não exista um número ótimo dessas categorias, a prática recomenda que nós tenhamos ali entre 5 e 9 categorias. E de preferência usar escalas equilibradas, ou seja, mesmo número de categorias favoráveis e desfavoráveis. Se existe a possibilidade de uma reação neutra ou de indiferença por parte dos entrevistados, usar um número ímpar de categorias. Se o pesquisador pretende forçar uma resposta, uma escala de classificação, ela deve estar com um número par. Por quê? Porque você vai obrigar o respondente a tomar posição por um dos extremos da escala que você está utilizando. E em situações também em que alguns entrevistados podem não ter opinião ou não ter utilizado determinado produto ou serviço, né, forçar uma resposta na escala pode distorcer as medições de tendência, né, e de variância. Né. Nesses casos, é recomendável acrescentar a opção sem opinião, não sei dizer, não sei avaliar ou alguma coisa desse tipo, certo? Outras questões. Busquem sempre colocar as perguntas no questionário de vocês em ordem lógica e sequencial. Né? Então, numa pesquisa onde você vai ter uma análise estatística, né? Onde você vai fazer uma apresentação gráfica para quem está contratando a pesquisa, né? A minha recomendação é utilizar o mínimo possível de perguntas abertas, né? Porque as perguntas abertas elas vão acabar indo para uma outra vertente de pesquisa. Né? Utilizar questões filtro no início do questionário, ou seja, aquelas questões que vão determinar se o respondente ele é apto ou não, ele é público-alvo ou não da pesquisa. Né? Utilizar sempre palavras que minimizem a possibilidade de gerar ambiguidades. Né? Evitar perguntas tendenciosas, né? E evitar também perguntas constrangedoras. Agora, sobre o processamento dos dados, né? Nós temos alguns passos que nós devemos seguir. Nós temos os dados brutos, que vão se tornar informações, ou seja, nós temos dados que vão ser processados, tabulados e vão se tornar informações. E dessas informações, nós vamos estabelecer todas as análises e interpretações desses dados. Então, o processo de codificação de questões abertas, né, ele consiste em estabelecer a codificação dessas respostas verbais dadas pelos respondentes durante a entrevista e que pode ser feito por dois procedimentos. Preparar a priori, né, um bem desenvolvido, né, esquema de codificação ou esperar pelo término do campo e a partir das validações das respostas ir construindo o esquema de codificação. Né. Se a preferência for trabalhar com questões fechadas, nós temos que buscar sempre, como eu já frisei, intervalos bem definidos. Então nós temos que observar alguns pontos. Primeiro, estabelecer categorias de intervalos iguais, né, ou categorias com igual número de casos. Né. Os extremos da categoria devem ser abertos, né, ou devem ser criados intervalos fechados até esgotar todas as possibilidades, né, como por exemplo, com análise de idade, abaixo de 18 anos, 65 anos ou mais, para poder agrupar todas as possibilidades. As opções de respostas em questões fechadas, elas devem ser mutuamente excludentes, elas não podem se sobrepor, porque isso pode gerar um viés
que depois você não vai conseguir analisar. Prefira sempre coletar dados, né, em categorias mais desagregadas do que a princípio, né, se prevê necessitar. Então, quanto mais desagregadas forem as categorias, né, melhor será o seu processo de codificação. Né. E aí, pessoal, com relação a software de análise, né, existem diversos softwares estatísticos que fazem esse processo de análise de dados. O SPSS, o Sphinx, o Stata, né, mas o próprio Excel nos dá muitas opções de como fazer essa análise. E, né, para o entendimento, para uma empresa, uma micro, pequena empresa que não tem condição, né, de ter um software tão específico para pesquisa, o Excel já ajuda. Né? Então, um processamento de frequência simples, né, ele pode ser realizado pelo Excel, né, utilizando a ferramenta de autofiltro ou a função CONT-C que está disponível no Excel. Né? Então, nós temos que fazer tudo isso para poder analisar os dados. O que eu chamo a atenção para vocês aqui? Que para analisar dados nós precisamos de tempo, atenção, um processo de observação muito bem apurado e verificar se esses dados são consistentes. É fundamental, né, que a análise de resultados seja um retrato fiel daquela realidade que nós estudamos, né, para que nós tenhamos condições de apresentar esses resultados de forma mais consistente para o nosso cliente, para a nossa empresa. Né. Então, a apresentação dos resultados ela consiste em apresentar de forma clara e compreensível tudo que foi obtido. E aí, a forma de apresentação, né, basicamente, ela se dá por meio de tabelas e gráficos. Né? Então, ah, é, os gráficos, principalmente, se tratam da forma mais inteligível de você conseguir passar uma informação condensada, né, do resultado da sua pesquisa. Bom, pessoal, acho que era isso. Não vou deixar esse vídeo tão longo. Espero que vocês tenham aproveitado esse módulo. Né? E vamos conversar mais à noite por videoconferência. Né? Então é importante que vocês leiam o texto que eu deixei disponível para vocês no Classroom e tragam as dúvidas de vocês, né, para que nós possamos conversar mais tarde. Beleza, galerinha? Muito obrigado e até daqui a pouco.